1988, estados e municípios renegociaram com o governo federal as suas dívidas. Só que a situação econômica do país era outra e, na época, então, foram fixados indexadores possíveis para pagamento dessa dívida. Hoje, a maioria dos estados, quer dizer, todos os estados brasileiros, estão com dívidas verdadeiramente impagáveis. Qual, então, o impacto da renegociação da dívida pública para estados e municípios? Esse é o tema do Parlamento Debate desta semana, que começa agora pela TVAL e também pela rádio AL Online. Recentemente, cerca de 70 deputados estaduais estiveram no Congresso Nacional, também no Tribunal de Contas da União, tratando da renegociação da dívida dos estados e municípios, sendo comandados, na verdade, pela UNALI, a entidade que congrega os legisladores e legislativos estaduais. Antes de começarmos o Parlamento Debate, vamos ver a reportagem da TV UNALI. Cerca de 70 deputados de todo o país estiveram em Brasília para pedir apoio do Congresso Nacional na renegociação da dívida dos estados com a União. Eles entregaram um relatório às autoridades federais que prova que os juros exorbitantes tornam a dívida impagável. Para o presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia, o tema será tratado com mais profundidade. Olha, nós estamos imbuídos do debate, da discussão sobre a renegociação das dívidas dos estados e municípios brasileiros. Nós já criamos um grupo especial na Câmara que debateu, discutiu, realizou audiências públicas, ouviu os governadores, ouviu a sociedade e ouviu também o governo. Este grupo de trabalho produziu 2 propostas de alteração na legislação no que tratam da questão da dívida, uma que fala sobre os juros e outra sobre o comprometimento dos estados para o pagamento desses juros. Nós queremos, no segundo semestre, aprofundar esse debate, discutir esses projetos, estimular o governo para que o governo possa discutir esta matéria também e encontrar um caminho que seja bom para o Brasil, bom para os estados e municípios e que represente a possibilidade de novos investimentos em infraestrutura, em saneamento, em melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro. Os parlamentares também estiveram com o vice-presidente da República, Michel Temer, com o presidente do Senado, José Sarney, com o primeiro secretário do Senado Federal, Cícero Lucena, e com o senador Aécio Neves. Como o assunto está sendo tratado pelo governo federal, qual então a expectativa de estados e municípios quanto à renegociação e a essa necessidade de renegociação destas dívidas? Esse é o tema, como eu falei, do Parlamento Debate desta semana, que recebe o deputado Juarez Ponticelli, ele que é do PP e que preside a União Nacional dos Legislativos e Legisladores Estaduais, a UNALI, que, como foi mostrado, aí esteve em Brasília tratando do assunto e tem esse tema como bandeira. Também conosco o secretário de Estado da Fazenda, Nelson Serpa. Obrigada também, secretário, pela sua presença. E o presidente da FECAM, prefeito de Siderópolis, Douglas Varmin, para nos falar também as expectativas e a necessidade de mais recursos, até mesmo para o estado de Santa Catarina, para garantir os investimentos necessários nos municípios brasileiros. Deputado Ponticelli, como a gente viu aí, a receptividade foi boa em Brasília, mas qual a expectativa de realmente se chegar a uma solução para esse problema? Minha saudação a você, nosso secretário Serpa, o prefeito Ginga, que é o nosso presidente da FECAM, aos telespectadores e dizer da receptividade muito positiva que tivemos em Brasília. E eu dizia agora há pouco que saímos de lá, a primeira avaliação muito positiva, porque aparentemente o pleito não tem oposição. Todos os gabinetes que estivemos, começamos pelo presidente Marco Maia da Câmara, depois o presidente Zé Sarney do Senado, o primeiro secretário Cícero Lucena, que já foi governador da Paraíba e conhece bem o problema. Estivemos com o senador Aécio Neves, que foi governador durante 8 anos e também é um profundo conhecedor. O estado de Minas enfrenta esse problema também. Aliás, secretário Serpa, a situação de Minas é mais ou menos a nossa. Santa Catarina, em 2011, investiu cerca de R$1 bilhão, com 1,5 bilhão de retenção por conta da amortização da dívida. Em Minas, a relação é praticamente a mesma de Santa Catarina. Essa é a realidade de 25 dos 27 estados do Brasil. Por isso, o senador Aécio Neves foi muito receptivo também. Depois tivemos com o senador Pedro Simon, que já não foi tão otimista. Diz que o melhor caminho é a gente procurar o judiciário em toda aquela... Eu digo sempre que o senador Simon é o super sincero, né? Ele disse, olha, não espere muito daqui, vão para o judiciário porque lá a coisa pode acontecer mais rapidamente.
E tivemos ao final com o senador Francisco Dornelles, que é autor de um projeto que vem ao encontro daquilo que pretendem os estados. Mas quando estivemos com o vice-presidente Michel Temer, eu confesso que foi ali que senti mais incentivo do próprio vice-presidente da República para os estados se articularem cada vez mais fortemente, principalmente na pressão desse projeto do senador Dornelles, que o próprio vice-presidente acha que o governo vai colocar dificuldades também, mas talvez ali tenhamos uma porta de saída para pressionar e para compor, porque o senador Delcídio Amaral, que é o relator dessa proposta, se comprometeu em colocá-la, em pautar, para que a comissão possa discutir no menor espaço de tempo possível. E um outro bom encaminhamento que nós tivemos, Maria Helena, foi no Tribunal de Contas da União. Lá o ministro Augusto Nardes, que é do Rio Grande do Sul, que conhece, é um estado que tem problema muito parecido com o nosso, ele nos encaminhou ao ministro Valdir Campelo, que é o relator... Valmir Campelo, que é o relator dessa questão das contas dos estados, e nós estaremos com ele daqui a 2 semanas, porque me parece que os tribunais de contas dos estados estão conseguindo sensibilizar o Tribunal de Contas da União, que até hoje o secretário Serpa sabe, teve uma ação muito mais na defesa da União do que dos estados. E agora, com a presença do conselheiro Sebastião Elvésio, de Minas Gerais, que está articulando essa ação em nível nacional, nós conseguimos com o senador Valmir Campelo, com o ministro Valmir Campelo, uma abertura para começar a tratar do tema. E aí, anunciando em primeira mão que nós pretendemos fazer em novembro um seminário aqui em Santa Catarina, com a presença dos tribunais de contas estaduais e da União, para começar essa conversa franca, ampliar esse debate envolvendo os tribunais, que me parece que aí sim, através de um órgão isento como é o Tribunal de Contas e os tribunais estaduais também, a gente possa, enfim, encontrar uma solução para esse problema. Solução. E a solução precisa acontecer rápida, né, secretário? Eu gostaria que o senhor nos falasse exatamente que dívida é essa, o que representa para Santa Catarina, o que deixamos de investir pagando aí cerca de 13% de juros ao mês. Pois bem, eu quero cumprimentar aqui a TVAL pela oportunidade de trazer ao debate esse tema que é muito importante. O nosso presidente da UNALI, deputado Ponticelli, que tomou isso como bandeira. Eu acho que é importante que você tenha mais atores envolvidos nesse processo, protagonista dessa questão, que ela é fundamental para a saúde financeira dos estados da federação. Apenas 2 estados não têm problemas com a dívida. Cumprimentar aqui o presidente da FECAM, que tem também ombreado essa questão, porque ela é importante para os municípios, e os telespectadores que nos assistem neste momento. Eu vou colocar aqui alguns números que refletem bem essa realidade e explicitam a necessidade urgente de ter uma solução para esse problema. A Santa Catarina, essa era a dívida mobiliária que foi contratada em 97, 98. O valor inicial contratado era 1 bilhão e 552 milhões. Mais tarde foram inseridos mais alguns outros débitos que foram renegociados por conta da renegociação da dívida do IPESC, do BESC. Então, o valor inicialmente contratado chega em 4 bilhões de reais. Desse valor, o Estado já pagou 8 bilhões de reais. Faltando 3 ou 4 milhões para os 8 bilhões, 7 bilhões e alguma coisa. Desse valor pago, 2 bilhões e 400, quer dizer, 1/3 foi para amortizar a dívida. 5 bilhões e 312 milhões foram para pagar encargos. O que significa? Que de cada R$ 3 que você paga, 2 é para juro
e um é para a amortização. Quer dizer, hoje, nesta dívida intralimite, que é essa dívida contratada, o Estado ainda deve 8 bilhões e 800 milhões de reais, que leva da nossa receita líquida 13%. Começamos lá atrás pagando 200 milhões de reais ano. Hoje pagamos em torno de 1 bilhão e 550 milhões ano. Quer dizer, todo o esforço fiscal que o Estado fez neste período está sendo consumido para honrar a dívida, sangrando a capacidade de investimento do Estado, retirando a oportunidade do Estado estar melhorando a sua infraestrutura e fazendo investimentos estruturantes para o desenvolvimento de Santa Catarina. Então, esta é a realidade que se tem. E por que se chegou a esse valor? Porque quando na contratação inicial, as condições, o cenário econômico era outro. Nós vivíamos um processo de inflação alto, juros, taxa Selic em torno de 26%. Quer dizer, hoje tem uma Selic de 8%. E o cenário mudou, a economia se estabilizou, os juros vêm caindo sistematicamente, inclusive com esforço grande do governo federal para reduzir os juros. Agora, os juros se reduzem para os investimentos privados, para as finanças privadas, mas para os estados não. E eu verifico uma certa insensibilidade na equipe econômica do governo ao tratar desse assunto. A solução desta questão, para mim, ela passa por 3 pontos. Não se pode tratar individualmente cada um deles. Quer dizer, primeiro, tem que se rever o indexador, que é IPGDI mais 6%, que significa hoje em torno de 12%, para uma Selic de 8%. Quer dizer, o governo federal toma no mercado a 8% e passa para os estados próximo a 12%. Quer dizer, há uma cobrança de juro dos estados, quer dizer, uma espécie de agiotagem praticada contra os estados, que leva 3%. Então, há que se adequar o indexador para se evitar. O IGPDI, para você ter uma ideia, ele está muito mais linkado e depende de variáveis de comércio exterior, de dólar, do que... Ele não reflete os indicadores do comportamento da economia do Estado, da inflação do Estado. Mas, secretário, só para concluir aqui, para concluir o meu raciocínio. O segundo ponto que tem que ser verificado aqui é a forma de calcular. Aqui a tabela Price, é juro sobre juro. Então, parece aquelas dívidas contraídas com o BNH lá no passado. Quanto mais se pagava, mais se devia. E, por último, há que se reduzir, há que ter um redutor no repasse. É desumano você passar 13%, que eu acho que tem que ser reduzido. Então, essa negociação tem que passar por esses 3 pontos. Vamos só ouvir o presidente da FECAM? Só uma partezinha aqui, Maria Helena. O secretário foi muito feliz quando colocou do momento econômico do país. Nós não estamos aqui fazendo nenhuma acusação ao atual governo federal, é bom deixar isso claro. Essa renegociação foi feita em 97, 98, quando a realidade econômica do Brasil era outra. Nós estávamos sendo de uma cultura inflacionária a maior da história do Brasil. Agora, nós só queremos usar o mesmo critério que o governo federal usou para mudar a remuneração da caderneta de poupança, por exemplo. O que o governo federal disse quando mudou a regra da remuneração da poupança? O momento econômico do Brasil é outro. Aquela regra do passado não pode mais ser usada. Pois bem, se isso vale para remunerar a poupança, por que não vale para revisar o indexador, por exemplo, da cobrança da dívida do seu ente, do seu sócio? É exatamente aí que a gente reclama. E foi muito feliz a manifestação do secretário nesse sentido. Vamos ouvir a consideração inicial aqui do presidente da FECAM, o prefeito Douglas Ginga, né? Ginga, mais conhecido como prefeito Ginga, prefeito de Siderópolis. Na verdade, os municípios catarinenses não têm, me parece, uma dívida direta com a União, mas sofrem diretamente o reflexo da falta de investimento. Sem dúvida. Antes de mais nada, agradecer a TVL e também a Assembleia Legislativa, né, pela oportunidade da nossa federação poder participar desse debate importante.
cumprimentar o nosso deputado e presidente da Unali, Juarez, o nosso secretário Nelson Serpa, que representa o governador Raimundo Colombo. E essa é uma das grandes reclamações dos municípios. Na verdade, é não saber o que se deve para o governo federal, né? Se deve mesmo, né, para o governo federal. Então, essa é a primeira reclamação que a gente tem, e muito importante, a atuação da Unali em buscar essa repactuação, né, desse pagamento dessa dívida, que reflete diretamente os municípios, né? Os municípios, a gente se cansa de falar, mas sempre que se tem oportunidade, né, e nesse meio de comunicação, onde atinge a todos os catarinenses, a quem a gente aproveita a oportunidade para também cumprimentá-los, nas cidades que as coisas acontecem. E os municípios estão afogados, os prefeitos não suportam mais a carga das responsabilidades que o governo federal tem transferido para os municípios. E quero reforçar o que o deputado Juarez falou, que na verdade não é esse governo, isso é histórico. Isso é histórico e nós precisamos mudar esse quadro, né, das responsabilidades estarem recaindo aos prefeitos, às cidades, e em contrapartida, a maioria do bolo tributário fica no governo federal. Quase 70% do que é arrecadado pelos cidadãos brasileiros vão para a União, uma parcela de 21%, 22% para o Estado e 12%, 13% fica com o município. E aqui é dinheiro que está... É um custo... Que deixa de ir para o município que também. deixa de transformar em benefício de saúde, de educação, de infraestrutura que está precisando tanto no Brasil. Então, esse trabalho Aí, é fundamental. Maria Helena, interessa tanto aos municípios, né, e me permita fazer essa intervenção, porque se nós conseguirmos baixar o percentual de comprometimento de 13% para 9%, por exemplo, isso vai representar para Santa Catarina, já no próprio exercício, em torno de 350 a 400 milhões a mais no caixa. Para onde vai esse dinheiro? Você veja bem. Vai ser distribuído com os municípios também. Então esse assunto interessa diretamente a FECAM. Eu estava fazendo uma conta rápida enquanto o secretário estava falando dos 5 bilhões de juros, 5 bilhões e 300. Eu vou fazer uma conta pelo nosso município de Siderópolis, que são 13 mil habitantes, que tem uma arrecadação de 18 milhões anos. Isso eram 295 anos de arrecadação de folha de pagamento de saúde e de educação. E o estado de Santa Catarina, ele é muito parecido, as cidades são muito parecidas com os cidades, são municípios pequenos, uma arrecadação mais ou menos homogênea. Então, isso, claro, que refletiria na vida do cidadão catarinense, sem dúvida nenhuma. Ginga, isso representa 40% do orçamento anual de Santa Catarina, secretário Serpa? 5 bilhões? Em torno de 40% do orçamento anual. É muito dinheiro, é muita perda de capacidade de investimento que tem o governo do estado diretamente ou indiretamente através dos municípios, como o prefeito bem colocou. E a gente pode aproveitar também esse debate, secretário, para mais uma vez falar das perdas ao Estado com a questão da alíquota do ICMS, foi aquela resolução 72 do Senado, e essa busca agora por financiamento, mas como o nome diz, são financiamentos, nós vamos ter que pagar do mesmo jeito. Embora com taxas menores, bem menores, mas tem que ser... Deixa eu retornar um pouquinho ainda à questão da dívida para depois enfrentar esse outro tema. Não há dúvida que há um esforço louvável do governo federal de redução de juros, que eu acho que tem sido importante, e eu vejo a presidente da República empenhada nessa questão, que a gente tem que reconhecer. Agora, os estados têm que ser alcançados também por esse esforço. A gente deseja que o mesmo esforço que é feito para reduzir o juro de consumidor, o juro da iniciativa privada, seja também repassada para os estados. Nesta questão aqui da compensação, o esforço para investimento, eu não desejava estar defendendo, e hoje fiz isso aqui na Assembleia, autorização legislativa para contratar um empréstimo. Porque nós estamos trocando, eu tive a oportunidade de dizer isso ao ministro Guido Mantega e à sua equipe econômica, que não era, na verdade, eu não considerava compensação a liberação de empréstimo, porque nós estávamos dando receita para receber empréstimo. É verdade que é um empréstimo em condições mais favoráveis,
com taxas de juros diferenciadas, com condições de contratação diferentes. Mas teremos que pagar, mas tem que ser devolvido, quer dizer, tira a receita e devolve como empréstimo. E nós tivemos, por conta da resolução número 13, e teremos para frente um impacto direto no caixa do Estado e no caixa das prefeituras. Aqui é assim direto, porque o ICMS, que não será recolhido por conta da alteração da movimentação econômica, que vai sair de Santa Catarina e vai para São Paulo, porque essa é a consequência da resolução, ela não vai reduzir a quantidade de importados. Ela vai deslocar a importação, porque a causa do aumento da importação não é a concessão de benefícios fiscais ou de estímulos fiscais concedidos pelos estados. É a questão da falta de competitividade da nossa indústria, do custo do Brasil, da defasagem da política cambial. Então, este impacto que nós estamos tendo aqui, ele atinge, são recursos que o Estado tinha liberdade de aplicar para manter os seus serviços, manter serviços de saúde, de segurança, de educação. O financiamento é destinado exclusivamente a investimento. A cada investimento que você faz, gera a necessidade de custeio. De uma despesa corrente. Então, o que nós estamos ameaçados de ter? Uma deterioração da qualidade do serviço prestado pela redução de recursos que você tem para essa finalidade. Então, nós estamos fazendo um esforço sobre-humano para utilizar muito bem esses recursos, para multiplicá-los, a fim de que eles sirvam para a gente manter a atividade econômica do Estado, para que você possa gerar outras fontes de receita para custear os serviços que são indispensáveis à população de Santa Catarina. Deputado, realmente contrai, como agora, 3 bilhões, né, desse do BNDES, que inclusive recentemente aqui foi bastante debatido na Assembleia, onde serão aplicados esses 3 bilhões, através de reuniões de comissões, enfim, no próprio plenário, grande parte desses recursos para infraestrutura, mas algo que tem que ser pago também. Olha, o que nós defendemos é claro que esse é um esforço que o governo faz, mas o secretário foi muito feliz. Ele não resolve, ele no longo prazo aumenta o problema. Né? Nós temos que solucionar o problema da renegociação já, não dá mais para esperar, porque senão nós vamos ter essa bola de neve cada vez mais ampliada. E aí o prefeito Ginga foi muito feliz quando disse que realmente o problema direto não atinge um grande número de municípios. Dos 5.560 municípios do Brasil, nós temos em torno de 150 municípios apenas que estão nessa situação. Que são maiores, E né? tem o município mãe do município do Ginga, é um exemplo, Criciúma. O prefeito Salvaro, o secretário Serpa, nos relatava outro dia que tem uma dívida consolidada, o município de Criciúma tem uma dívida consolidada na ordem de 60 milhões de reais, ele tem da iniciativa privada, de bancos privados, a oferta de converter essa dívida para menos de 1/3 dela, ou para algo em torno de 1/3, de reduzir de 60 para 20, e ele não conseguiu sensibilizar o governo federal a receber o pagamento dessa dívida integralmente, porque ele poderia converter. Uma dívida que é de algo em torno de 60 milhões poderia ser reduzido para pouco mais de 20. Mas ele encontrou na Secretaria do Tesouro Nacional dificuldades para fazer essa troca. Então veja que esse, na verdade, virou um grande negócio para o Brasil. O que a gente está vendo hoje é uma inversão de responsabilidades e estamos assistindo os estados financiarem a União. Essa é a realidade dos fatos. E como o prefeito Ginga colocou, cada vez mais responsabilidades, cada vez mais ônus transferidos para estados e municípios, sem a devida compensação financeira. Na medida em que a gente está vendo quase que 70% de tudo que se arrecada concentrado nas mãos do governo central, aí o que se devolve quando prefeitos e governadores vão lá de pires na mão, ao invés de receber dinheiro a fundo perdido,
se recebe dinheiro financiado como forma de compensação. Feliz o secretário Serpa. Isso não é compensação em lugar nenhum do mundo. O que nós queremos é conter essa cobrança de juros escochantes, porque agora, essa agiotagem não se pratica, vamos ser honestos, a agiotagem como essa não se pratica em lugar nenhum do mundo, nem no cartão de crédito, que já foi assim, o pior exemplo. Mais baixo. Bem mais baixo. Se um empresário bater as portas do banco privado, do BNDES, para buscar financiamento hoje, vai encontrar juros muito mais baixos do que isso que se pratica. Então, o que a gente quer? A proposta da Unali vem ao encontro daquilo que o Serpa e certamente o Colégio de Secretários também defende. Nós queremos, primeiro, trocar o indexador. Não dá mais para manter IGPDI mais 6%. Isso não se pratica em nenhum lugar do mundo. Isso é agiotagem pura. Nós queremos trocar por IPCA, que é a Selic até poderá se discutir, em que pese a nossa preocupação, porque a Selic é uma taxa manipulada pelo governo. Mas achamos que IPCA é a melhor proposta. Segundo, juros de no máximo 2% ao ano. Até aí dá para conversar. O ideal é juro zero, como alguns órgãos defendem. Mas nós, a Unali, até admite 2% de juros ao ano. Terceiro, reduzir o percentual de comprometimento de 13 para 9, porque assim nós vamos permitir mais dinheiro em caixa, e ninguém quer esse dinheiro, prefeito Ginga, para dar outra destinação, não. O governo federal pode apresentar um PAC de desenvolvimento para os estados para aplicar esse dinheiro. Perfeito. O secretário Serpa, eu tenho certeza, não quer esse dinheiro para dar outra destinação. O que nós queremos é que esse dinheiro fique aqui em Santa Catarina, porque ele vai destinar parte disso para a segurança, que carece de substanciais investimentos, para ampliar na saúde, em que pese o governo federal também estar devendo nessa questão da saúde. Porque não há em Santa Catarina um município sequer, que eu tenha conhecimento, que aplique menos que 15% em saúde. Os municípios, secretário Serpa, estão aplicando 18%, 20%. Sabe quanto é que... O estado de Santa Catarina, a partir do ano passado, já passou de 12%, que não se aplicava antes. Faça-se justiça aqui. E por que a União não tem... E a União não chega nos seus 10%. Uma briga da emenda constitucional 29. Siderópolis, eu quero pegar o exemplo de Siderópolis, porque eu conheço bem a realidade. Sabe quanto é que nós temos hoje empenhado na área da saúde? A nossa obrigação legal é de 15%. Nós temos 35%. Nossa, é um valor. Aí o que sobra para tapar o buraco, para abrir uma rodovia, para uma pavimentação? Agora, e sabe quanto a União? E sabe quanto a União, que deveria aplicar 10? Não investiu 4. Não chega a 5 em nenhuma hipótese. Agora, deputado Juarez, diferente dos estados. E prefeito, a Unali pressionando, né, o Congresso e tendo aí também uma boa receptividade junto ao Tribunal de Contas da União. Os prefeitos, principalmente a cada legislatura, mas com frequência em Brasília, em marchas, o que mais, secretário, precisa ser feito? Que tipo de pressão os estados precisam exercer? Estamos aí no momento de eleições, não é um momento ideal? O governo federal não mostra muita disposição, ao menos a equipe econômica, e há uma resistência muito grande da STN, da Secretaria do Tesouro Nacional, em tratar do assunto. Chegou a ser assinado na hora para viabilizar a votação daquela PRS 72, que resultou na resolução número 13. Houve um compromisso, isso foi público, de que se rediscutiria a dívida e se trataria do comércio eletrônico, da partilha disso. A do comércio eletrônico, porque ela não tem reflexo no governo federal, está caminhando. O Senado aprovou, a semana passada, a emenda constitucional, dividindo entre o estado de origem e os estados de destino o ICMS, que vai dar para Santa Catarina um acréscimo de receita em torno de 70 milhões de reais ano. E isso a partir do ano que vem. Isso, mas aqui que impacta... Mas perdemos quase um em contrapartida. Mas o que impacta no governo federal, aí não anda. Quer dizer, quando esse comprometimento, que eu acho que foi um movimento diversionista que o governo federal fez. O presidente da Câmara criou uma comissão especial, presidida pelo deputado Vacareza, para tratar do assunto. E fizeram estudos, levantamentos, a comissão apresentou o relatório final, que não atende integralmente, mas que amenizaria a situação, porque ela conclui por sugerir a criação de um fundo de investimento
com esse recurso, quer dizer, não seria recurso emprestado, utiliza recurso do Estado, 2% disso, joga em um fundo de investimento e o Estado passaria a fazer esses investimentos a partir desses recursos. Quer dizer, essa é a conclusão, em síntese, a conclusão desse relatório. Mas aí também não caminhou. Aí se constituiu uma comissão de notáveis para rediscutir pacto federativo. No Senado. No Senado, que também não anda. E a Federação Brasileira, ela está deteriorada. Os estados estão numa linha de submissão ao governo central, que sinaliza para um Estado unitário. A competência para legislar, quer dizer, qual é o corolário da autonomia de uma república federativa? Seria a competência do Estado para ele administrar as suas próprias receitas, legislar sobre elas, sobre a receita e sobre a aplicação. Das receitas públicas, a competência para legislar sobre elas, a União legisla e tem competência em 69%. Os estados, 21%, 22%, ficando residual para os municípios. Para que você eleger governador, eleger deputado, que ficam, quer dizer, imaginando que tem uma possibilidade de você estar legislando, quer dizer, sobre o que é fundamental para sustentar os programas de investimento dos estados, os programas de atenção às pessoas, e você não tem margem para isso. Porque se retira dos legislativos estaduais, se retira dos estados a competência para legislar sobre isso. Então a gente fica numa discussão periférica e num desgaste das pessoas que se apresentam com programas extraordinários e que você não consegue realizar porque você não entra nessa coisa impenetrável de concentração de poder. E parece que isso interessa ao governo central de manter permanentemente os estados nessa dificuldade. Quer dizer, eu acho que é muito importante, eu vejo que o momento a gente tem que avançar nisso, acho que nós temos que sensibilizar o governo central para que essa abertura da rediscussão do Pacto Federativo, distribuir competências, o que cada um tem que fazer para alocar receitas a partir das responsabilidades definidas a cada um. Quer dizer, essa para mim é uma questão central do debate. Mas tem que fazer por parte. E vamos fazer agora a parte da renegociação da dívida, que eu acho que isso é fundamental. Secretário, isso é tão verdadeiro isso que ele coloca. A Maria Helena acompanhou no ano passado, o secretário e prefeito Ginga. Nós, para apresentar uma PEC das assembleias junto ao Congresso Nacional, nós precisamos que 14 assembleias do Brasil aprovem projetos de resolução. Em 19 de maio de 2011, nós fomos a 16ª Assembleia do Brasil a aprovar um projeto de resolução aqui no plenário, permitindo que o Colégio de Presidentes e a Unali apresentasse uma PEC propondo resgatar isso que o secretário Serpa reclamou aqui, que é a nossa queixa permanente. De que se amplia a capacidade dos estados de legislarem sobre direito comercial, direito agrário, parte tributário, educação, saúde, enfim, queríamos ampliar um pouco a nossa capacidade de legislar porque a gente está muito atrelado. O Código Florestal de Santa Catarina é o grande exemplo disso, aprovamos há quase 2 anos já e ele não está vigente porque ainda precisa da chancela do Congresso Nacional, que é uma casa muito complexa, plural, que é quase um dinossauro, né, para se mover, não anda, não dá as respostas que a sociedade espera, que está atrelado e ajoelhado, submisso ao governo central, e não é só esse, é um processo que vem se arrastando há muito tempo, porque infelizmente, em última análise, a culpa é nossa enquanto parlamento, que não se impõe, que não faz as reformas que tem que fazer. Mas aí, secretário Serpa, veja, 16 assembleias do Brasil aprovaram. Nós protocolamos em junho do ano passado. Até hoje a PEC não recebeu nem número e nem relator. Um ano e um mês. Que uma PEC das assembleias, que em última análise são os cabos eleitorais de luxo de quem está no Congresso Nacional, não recebeu sequer numeração e designação de relator. Mas, deputado, vocês são felizes. A emenda 29 ficou 11 anos tramitando e ainda chegou no final do 11º ano, ela foi rejeitada. Quer dizer, exige do Estado 12%, exige dos municípios 15% de aplicação na saúde
E essa submissão que o povo brasileiro tem ao poder central, como diz o do secretário Serpa. A Confederação Nacional, ela está com uma mobilização nesse muito sentido? forte, muito forte. A nossa confederação, a Confederação Nacional dos Municípios, que tem o presidente Paulo Zilkowski, a qual nós fizemos parte da diretoria também, tem uma atuação fantástica na área da saúde, nessa emenda 29. O problema dos royalties, até a FECAM, a nossa federação, está disponível para todo cidadão catarinense brasileiro a questão do placar dos royalties, que é outra situação que o site da entidade, deixa né? de colocar dinheiro nos caixas dos municípios e do Estado. Nós já perdemos do dia 1º de janeiro até hoje 66 milhões de reais. Poderia também, era uma forma de amenizar. Aqui em Santa Catarina tem outro problema ainda. Nós recolhemos dinheiro para o governo federal. Que é aquele desvio no mapa que foi feito. Também, ali na bacia. Para levar para o Paraná royalties de petróleo que está no nosso subsolo. E essa questão das dívidas, o deputado Juarez estava falando da inversão dos papéis e estava fazendo uma análise. Quer dizer, os estados hoje financiam o governo federal e os municípios também. Em contrapartida, eles estão cumprindo o papel da instituição financeira privada, muito pior do que a instituição financeira privada, né? Cobrando juros exorbitantes, e não está cumprindo aquilo que seria a função de ser, né, parceiro dos estados e dos municípios na questão de todos os programas. O governo federal vem instituir tipo um PSF, entrega para o município 7 mil reais, só que custa 35 mil reais um PSF. E aí vem aquilo que o secretário Serpa falou. E a propaganda eleitoral e o dividendo ainda é do governo federal. Do governo federal. E nós quem paga a conta é o município. E nós bancamos essa situação. E aí vai, né, é a questão de todo esse pacto que tem que ser rediscutido, de responsabilidade de investimento, né, tem que ser rediscutido. Mas para encaminhar, eu quero aproveitar a oportunidade para a gente fazer uma proposta aqui. A UNALI, com a FECAM, com a Secretaria da Fazenda, portanto o Governo do Estado, mais a nossa Assembleia, porque o presidente Merizio tem sido muito solícito e está muito empenhado e nos apoiando muito nessas causas. Vamos promover aqui em novembro, e vamos acertar com o ministro Valmir Campelo, para envolver também o Tribunal de Contas, não só de Santa Catarina, mas os demais tribunais, e vamos fazer um grande seminário nacional, vamos chamar a atenção do Brasil para isso, envolver todos esses órgãos para dizer que, porque a UNALI não quer paternidade disso, nós não queremos, secretário Serpa, ser o pai da criança, nós queremos solução. Nós queremos participar, ter o colégio de presidentes, o fórum dos secretários, e o secretário foi bem, falta o fórum também bater forte nisso. Faltam os governadores, eu vi isso do próprio governador Raimundo Colombo. A queixa é geral, mas o governador também nos relatou os bastidores da conversa com a presidente Dilma. Na hora de chegar na frente, sabe, o poder do governo central é muito forte, sabe? Bater de frente, e o senador Pedro Simão nos disse isso. São Paulo, que é o grande sócio, como é que se comporta? Dá soco na mesa quando chega diante da presidência? Sentimos do próprio vice-presidente Michel Temer uma angústia com relação a isso. Então, acho que em novembro, esperar passar a eleição, porque agora, até para não misturar, para ninguém nos acusar de querer envolver um tema tão importante como esse, Palanque, né? Não pode ser colocado em palanque, porque isso interessa a todos. Aliás, o governador Tasso Genro, do Rio Grande do Sul, tem na nossa revista, que vamos distribuir a partir de semana que vem, uma manifestação muito forte, ele que é do PT. Né? Então, nós acho que a gente pode promover para depois da eleição um grande seminário e Santa Catarina ser a protagonista desse grande debate nacional. O debate dessa questão perante no fórum do secretário de Fazenda, que é o CONFAS, ele não tem sido feito com a profundidade que tem que fazer, porque o CONFAS ele tem uma deformação. O CONFAS é presidido pelo ministro da Fazenda, ele está previsto na estrutura do governo federal, então você não consegue fazer o debate com a profundidade e com a amplitude que tem que fazer. Mas que na verdade então, não tem nem certidão do nascimento, né, esse debate é uma entidade, uma instituição que tem, as deliberações tem que ser por unanimidade, que é muito difícil de você conseguir, quer dizer, não caminha.
e você não chega a resultado definitivo. Quando você coloca esse assunto no debate, quer dizer, sempre vem um movimento um pouquinho diversionista para você deixar isso para a gente verificar depois, ou constituir uma comissão, coisa assim, que é uma forma. Então a gente tem uma certa dificuldade no âmbito do CONFAS, mas por conta disso, na última reunião que nós tivemos em Maceió, nós insistimos muito nesse tema, que os secretários tinham que ter uma posição mais ousada sobre esse assunto. E, em razão disso, o nosso coordenador, que é o secretário do Maranhão, o Trinchão, está fazendo uma reunião extraordinária exatamente para a gente tomar uma posição mais à frente dessa questão e de outras que dizem e que afetam os estados. Nós temos, por exemplo, tramitando no Congresso Nacional 37 emendas constitucionais, criando encargos para os estados e para os municípios, sem nenhuma contrapartida de recursos para custear esses encargos. É piso de todo jeito. É verdade. Ou seja, uma situação pior é uma política, é uma demagogia feita passando a conta para os estados e para os municípios. E ninguém é contra piso, secretário, né? Nós não somos contra, mas tem que vir a contrapartida do financiamento. E tem que respeitar o princípio federativo. É isso aí. Quando o senador Pedro Simão apontou que talvez o judiciário fosse uma solução, eu acho que os estados não podem descartar essa possibilidade, porque tem plausibilidade jurídica para isso. Quer dizer, há um instituto em todo o contrato administrativo que de você promover e fazer, em cada contrato, ele pode ser feito o seu reequilíbrio econômico-financeiro. Adequar ao dia de hoje aquela realidade que teve a contratação. Quer dizer, sob pena de prejuízo ao cidadão. Claro, se sinalizar para esse reequilíbrio econômico-financeiro, está resolvido o assunto da dívida, porque você traz muitas empresas e muitos contratos de financiamento a longo prazo foram objeto de decisão nos tribunais, acolhendo a tese do reequilíbrio econômico-financeiro. Né? Então, acho que o senador Pedro Simão, com toda a sua experiência, é uma solução extrema que ninguém deseja para isso, porque eu acho que você tem que ter, a federação tem que ser solidária, e isso tem que envolver o governo federal, o governo estadual e municipal, porque, afinal de contas, o destinatário das nossas ações são as pessoas que vivem no país, nos estados e nos municípios. Eu acho que essa solidariedade tem que existir. E assim, eu também concordo que a gente tem que endurecer, secretário Serpa, porque o ex-secretário Everardo Maciel, que esteve conosco, propôs, claro que ele, como foi secretário da Receita Federal durante, acho que foram os 2 governos do Fernando Henrique, ficaram os 2 governos, se não me falha a memória, ele tem uma ação muito mais voltada para a defesa do interesse da Receita Federal. E a proposta que ele levantou é que o Brasil tem 4 graves problemas para resolver até o fim do ano. Tem que renegociar o FPE, porque a atual legislação que foi prorrogada várias vezes se encerra em 31 de dezembro. Tem a questão dos royalties, que o prefeito Ginga levantou aqui, que precisa de uma solução até o final do ano. Tem a questão da guerra fiscal, que agora temos mais de 50 DINs que vão ser simulados, né, que vão ter o mesmo encaminhamento, e a renegociação da dívida. Quando ele propôs colocar tudo isso num pacote, porque aí os estados vão ganhar e perder, e ele acha que poderia haver uma compensação geral, eu temi, ele colocou isso como proposta dele. Mas como ele é integrante do grupo dos notáveis, criado pelo Senado, eu fiquei preocupado, secretário Serpa. Porque se isso for empacotado, aí mesmo é que nós vamos assistir à quebradeira e à falência de estados e municípios, e nós temos que impedir isso. Por isso, acho que esse assunto tem que continuar na pauta e fazer esse grande debate aqui no nosso estado. Continua na pauta dessas grandes entidades, como o NALI, como a própria Federação Catarinense dos Municípios, a sua confederação nacional, e junto aos secretários da Fazenda, em especial o posicionamento do nosso secretário aqui bastante importante. Os números nos assustam, realmente eles são fortes, mostram a situação de
pouca capacidade até mesmo de investimento do nosso estado em razão dessa dívida e de tantos outros fatos. E o assunto, claro, vai continuar na pauta do Parlamento Catarinense, como disse aqui o deputado Juarez Ponticelli. Em novembro, o estado vai sediar esse grande seminário, a gente vai estar divulgando, e esse assunto, sem dúvida alguma, está presente nas comissões permanentes da Assembleia Legislativa, no próprio plenário e aqui nos veículos de comunicação da Casa. Até o próximo Parlamento Debate.